Muito bem, amigos, aqui estamos nós de volta, então, no nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos falando da Lei 11.404, Lei Estadual de Minas Gerais, que tem uma ligação muito íntima com a Lei de Execução Penal, né? Com a Lei 7.210 de 84. Embora ela traga algumas regulamentações específicas de lei estadual, ela sempre vai estar em conformidade com a lei federal, com a LEP, com a Lei 7.210. Isso aí a gente não pode negar de forma nenhuma, tá? Temos que cuidar isso. Bom, a gente entra agora num capítulo 4, que é o regime disciplinar. Ele já começa dando uma paulada. Ele já começa dando um tiro, um tirambaço. Que tirambaço é esse, pessoal? Ora, vejam vocês que ele diz que o sentenciado não exercerá a função disciplinar. Quando diz que o sentenciado não exercerá a função disciplinar, significa que ele não tem poder, por exemplo, de punir um outro sentenciado. O máximo que ele pode fazer é cometer infrações disciplinares. Certo? Mas ele não tem função, por exemplo, de dar continuidade a um procedimento administrativo, de dar início a um procedimento administrativo. Ele não tem esses poderes, ele não tem essas forças. Então é importante que os senhores cuidem isso, certo? Esse dispositivo, o caput do 140, né? O artigo 140, ele é muito claro ao dizer: o sentenciado não exercerá função disciplinar. Ou seja, ele não tem nenhuma atribuição no procedimento para apurar, por exemplo, faltas disciplinares, para apurar infrações disciplinares. Artigo 141. A infração disciplinar e a respectiva sanção disciplinar serão estabelecidas em lei ou regulamento. Pessoal, cuidado. Parece meio óbvio, parece meio lógico, mas eu preciso dizer a vocês, para toda infração disciplinar, nós vamos ter uma sanção, ou seja, um castigo, uma pena disciplinar. Se não existisse uma pena disciplinar, não teria sentido prever uma infração disciplinar. Lembrem uma vez que eu dei o exemplo sobre pisar na grama? Se não houvesse previsão de multa para quem pisasse, não adiantava proibir. Se não tivesse a previsão de 6 a 20 anos de reclusão para o homicídio, qualquer pessoa praticaria, porque não teria nada que iria intimidar. Então é preciso a punição, certo? A infração disciplinar e a respectiva sanção serão estabelecidas em lei ou regulamento. As infrações graves, elas estão na LEP. As infrações graves, elas estão na Lei 7.210 de 84. As infrações consideradas médias e leves, elas vão estar em leis estaduais, como essa que nós estamos vendo aqui, certo? Esse é um exemplo. E regulamentos também. Regulamentos, decretos, portarias, e por aí vai. Certo? Só que elas vão tirar benefícios dos presos, né? Os presos tinham autorização de saída, não vão ter mais. Eles teriam direito à progressão de regime, vão suar um pouquinho mais para conseguir. Eles estariam perto de obter livramento condicional, vão sofrer mais para ter. Vão ter menos banho de sol, vai ter restrição de visita. Estão entendendo?
É por aí que funciona. Artigo 142. Constituem infração disciplinar. Ao todo são 19. Estamos diante de um rol taxativo. Pela Lei 11.404, essas são as infrações disciplinares. Certo? O que não está aqui nesse rol não vai ser infração disciplinar. Vamos analisar? Vem comigo. 1. Negligência na limpeza e na ordem da cela e no asseio pessoal. Lembrem, amigos, que era obrigatória a higiene? Se não cuidar da higiene pessoal, da limpeza da cela, por exemplo, é infração disciplinar. Vejam que aqui nós estamos falando só das infrações. Não estamos falando das sanções ainda. Também tem recompensas, mas cuidado com isso, certo? Negligenciar, deixar a cela suja, não limpá-la, deixar em desordem, não tomar banho, isso fala em asseio pessoal. 2. Abandono voluntário do local de tratamento. Equipe multidisciplinar que trata o preso, ele decide não ir mais, intencionalmente. Mesma coisa, constitui infração disciplinar. 3. Descumprimento das obrigações do trabalho. Lembrem que o trabalho, amigos, ele é obrigatório. Falamos já sobre isso. Trabalho é obrigatório. Atitude molesta para com os companheiros, certo? Atitude molesta quer dizer o quê? Atingi-los, certo? Muitos já levam para o lado sexual, também pode ser. Querer estrupar o coleguinha. Muitos falam estrupar, né? É estuprar o certo, viu, amigos? Linguagem injuriosa, ou seja, palavras ofensivas, palavras de baixo calão. 6. Jogos e atividades proibidas pelo regimento interno. Tem jogos que não incentivam o retorno social, e aí não tem dentro de um presídio. Certo? Então vocês não vão ver, por exemplo, presos jogando roleta dentro do presídio. Certo? Jogando pôquer, coisas assim. 7. Simulação de doença. Simular doença para poder sair, ir para uma clínica, ficar um tempo fora, ter benefícios, né? Ter vantagens, mesmo que o indivíduo não consiga obter a vantagem, só o fato dele simular a doença, só o fato da simulação da doença já caracteriza, pessoal, aqui, certo? A infração disciplinar. 8. Posse ou tráfico de bens não permitidos. E não estou falando só de drogas, mas facas, punhais, até mesmo alimentos que não se permite, objetos inflamáveis. 9. Comunicação proibida com o exterior, ou no caso de isolamento, com o interior. Isolamento é um castigo. Lá tu não pode se comunicar com ninguém, se comunicou infração disciplinar. Tu não pode se comunicar com o exterior, se comunicou é infração disciplinar. Atos obscenos ou contrários ao decoro. Ficar pelado, mesmo que seja como forma de protesto, é infração disciplinar. 11. Falsificação de documento da administração. 12. Apropriação ou danificação de bem da administração. Lembrando que esses aqui, além de ser infração disciplinar, são crimes. Aqui é crime contra a fé pública, falsificação de documento público, e aqui, meus amigos, é dano qualificado, certo? São crimes do Código Penal brasileiro.
13. Posse ou tráfico de arma ou de instrumento de ofensa. Se for arma branca, é contravenção. Se for arma de fogo, é crime do Estatuto do Desarmamento. É crime também. Certo? 14. Atitude ofensiva ao diretor, a funcionário do estabelecimento ou a visitante. Além de infração disciplinar, se for ao diretor, é crime de desacato. Então, ainda assim, é crime doloso. É crime doloso e aí é falta disciplinar, é infração disciplinar. 15. Inobservância de ordem ou prescrição e demora injustificada no seu cumprimento. Presos recebem ordens, certo? Não cumpri-las, além de ser infração disciplinar, é crime de desobediência. 16. Participação em desordem ou motim. Além de ser infração disciplinar, motim, rebelião, é crime, certo? Crime, e crime é falta grave, crime doloso. 17. Evasão. O que é evasão, meus amigos? Fuga. Evasão é fuga. Evasão, meus amigos, é fugir. Certo? Evasão é fugir. Fuga. 18. Fato previsto como crime, cometido como contra companheiro, funcionário do estabelecimento ou visitante. Falta grave, claro. 19. Realização ou contribuição para a realização de visita íntima em desacordo com essa lei ou com o ato da autoridade competente. Às vezes o sujeito está sem direito à visita íntima e de algum jeito ele tenta burlar. Ou ajuda alguém a burlar. É infração disciplinar. Cuidem com esse rol, tem que saber esse rol de cor. A chance de cair na prova é muito grande. Agora vem as sanções. Pessoal, o que eu preciso dizer para vocês sobre as sanções disciplinares? Existe uma proporcionalidade. Quanto mais branda a infração disciplinar, mais branda é a sanção disciplinar, é o castigo. Quanto menor o número de infrações disciplinares, menor vai ser o número e menos grave serão as sanções disciplinares. É isso que os senhores têm que saber. E ao todo, nós temos aqui, meus amigos, 7 sanções disciplinares. Certo? Ao todo, são 7 sanções que os senhores também precisam saber de cor. É um rol? É um rol. E esse rol, ele é taxativo. Assim como o rol anterior das infrações disciplinares, aqui o rol também é taxativo, ou seja, somente aquelas infrações são infrações disciplinares e aqui somente essas são as sanções, tirando as da LEP, que as da LEP são sanções e infrações graves. Aqui são médias e leves. Constituem sanções disciplinares. 1. Admoestação. O que é a admoestação? É o xingamento, é a mijada. O sujeito vai ser advertido, pessoal. Certo? Ele vai sofrer uma advertência. Isso é a admoestação. Vai ficar marcado lá no seu prontuário que ele sofreu a admoestação. 2. Privação de autorização de saída por até 2 meses. Ou seja, ele fazia jus a todos aqueles requisitos da autorização de saída. Ele perde. Ele perde. O castigo dele é esse.
por até 2 meses ele não poderá sair. 3. Limitação do tempo previsto para a comunicação oral durante 1 mês. Quando fala comunicação oral, quer dizer que não está falando comunicação epistolar. Ou seja, não se está falando da comunicação por carta. É a comunicação oral, amigos. 4. Privação do uso da cantina, de autorização de saída e de atos de recreação por até 1 mês. A cantina é um lugar, né, em que eles interagem, em que eles podem conversar. É ruim para eles não poder ter esse benefício. Agora começa a complicar. Isolamento em cela individual por até 15 dias. Aqui, amigos, eles não saem e ficam lá dentro. Aqui as infrações são mais pesadas. Geralmente tentativa de fuga, evasão. O 6 é pior ainda. Isolamento em cela disciplinar por até 1 mês. Na cela disciplinar, amigos, só há um vão de luz. Até porque é vedado o emprego de cela escura. Mas um vão de luz tem. Mas o sujeito não tem direito nem a banho de sol. 7. Suspensão ou restrição à visita íntima. Certo? Suspensão ou restrição à visita íntima. Suspensão por um tempo, restrição, freia. Parágrafo 1º. As sanções previstas no incisos 1 e 2, aqui e aqui, são de competência, olha de quem? Do diretor do estabelecimento. E as demais da Comissão Técnica de Classificação. Eu preciso dizer para vocês que esse parágrafo 1º é de extrema importância? Não, né? Vocês sabem por si só a importância desse parágrafo 1º. A incumbência de quem aplica cada sanção disciplinar prevista aqui. Certo? A execução da sanção disciplinar está sujeita a sursi e a remissão. O que isso quer dizer? Sursi quer dizer, meus amigos, uma suspensão condicional. Cumprido determinados benefícios, ele terá a sanção disciplinar suspensa. Remissão quer dizer o quê? Quer dizer que o juiz pode considerar remida cumprida. Aliás, o diretor ou a comissão técnica de classificação. Entramos agora no artigo 144. Ele vai falar em uma das sanções disciplinares mais graves, que é o isolamento na cela disciplinar. Aqui está, ó. O isolamento em cela disciplinar somente se aplicará em caso de manifesta. O que é manifesta? Clara, evidente, certo? Escancarada. Manifesta agressividade ou violência do sentenciado, ou quando este reiteradamente alterar a ordem normal do estabelecimento. Quando esse alterar a ordem normal do estabelecimento. A cela disciplinar terá as mesmas características da cela individual e possuirá mobiliário análogo. Certo?
Cuidem isso. Cuidem essa regrinha, então, da questão da cela disciplinar do 144. 145. O isolamento do sentenciado se cumprirá com o controle do médico do estabelecimento, que o visitará diariamente. Cuidado com esse período aqui. Cuidado com esse período que os senhores estão vendo aqui. Diariamente, não é semanalmente. Certo? Informando o diretor sobre seu estado de saúde física e mental. Por quê, pessoal? Porque é um castigo muito forte. É um castigo muito severo. Então, é preciso que a lei aqui, que a lei dê um cuidado especial. E é isso que a lei está fazendo. A lei está dando um cuidado especial. Agora, pode ser que o indivíduo se safe. E como é que eu sei isso? Pelo artigo 146. O artigo 146 diz isso. O 146 é claro. O isolamento poderá ser suspenso, olha por quem? Pelo juiz de execução penal, ouvida a comissão técnica de classificação. A comissão técnica de classificação determina o isolamento disciplinar. Mas vejam que o juiz de execução penal pode suspender esse isolamento, se achar conveniente e oportuno. É um ato discricionário dele. Certo? Cuidem isso. Artigo 147. Não se aplicará, ou seja, aqui é vedado. Vedado. Não se aplicará o isolamento à sentenciada gestante, grávida. Olha o prazo. Até 6 meses após o parto. Até 6 meses após o parto. Tem que saber de cor? Tem. Porque a tua prova vai dizer que é até 1 ano após o parto. E se disser que é até 1 ano após o parto, vai estar errado. É até 6 meses após o parto. E, não é ou, é e a sentenciada que trouxer filho consigo. Ou seja, tem filho? Não pode. Gestante, até 6 meses após o parto, ou seja, desde 5 minutos de gestação até 6 meses após o parto, não pode haver o isolamento disciplinar. Certo? O artigo 48, eu vou marcar ele inteiro, porque é um dos artigos que mais tem chance de cair na prova de vocês. Eu vou marcar ele inteiro, pessoal. Nenhum sentenciado, e isso aqui não tem exceção. Não há exceção. Tem que cuidar. Certo? Nenhum sentenciado será punido disciplinarmente, ou seja, nenhuma punição disciplinar, sem ser ouvido e sem que haja apresentado defesa verbal ou escrita. Cuidado. Está dizendo ali que tem que ter advogado? Ampla defesa? Não. Está dizendo apenas que tem que ser ouvido e tem que ter defesa oral escrita. Apenas isso. Até porque nós estamos falando aqui de infrações médias e leves. Não estamos falando das infrações graves da LEP. Essas precisam de devido processo legal, ampla defesa, defensor. Artigo 149. A interposição de recurso suspenderá os efeitos da decisão, salvo quando se tratar de ato de grave indisciplina. Pessoal, assim, ó, o indivíduo,
ele recebeu, certo? Ele recebeu, por exemplo, uma sanção na qual ele terá que ficar em cela disciplinar por 1 mês. Se ele interpor recurso, enquanto esse recurso não for julgado, ele não vai para essa cela disciplinar. Ele só irá depois que o recurso for julgado e for improvido. Se o recurso for provido, ele está livre, certo? A tramitação do recurso, de que trata o artigo, será urgente e preferencial. Isso é o parágrafo único. Vejam quanta coisa a gente destacou desse slide. Então, quanta coisa importante nós temos aqui. É bom que vocês saibam bem. Esse bloco 10 é um bloco importantíssimo, então ele tem as suas nuances, as suas peculiaridades. Não esqueçam de nada do que está aqui. A chance de cair em prova é muito grande. Os meios de correção. Capítulo 5. Meios de correção. Isso aqui é perigosíssimo, porque nós temos inclusive súmula vinculante do STF falando sobre isso. Primeiro fala sobre o uso de algemas. O uso de algemas, primeiro, não é regra geral, até porque diz aqui, se limitará. O uso de algemas se limitará aos seguintes casos. E nós temos 3 casos. Então, nós temos aqui um rol taxativo. Somente esses casos permitem o uso de algemas. Somente esses que os senhores estão vendo. 1. Como medida de precaução contra a fuga, durante a transferência do sentenciado. Ele tem que estar sendo transferido por precaução, devendo ser retiradas imediatamente quando do comparecimento em audiência perante a autoridade judiciária ou administrativa. Claro, estamos falando de casos de presos que não são de alta periculosidade. Os presos de alta periculosidade continuarão algemados mesmo diante do juiz. 2. Por motivo de saúde, segundo recomendação médica. Risco de se machucar, de se automutilar, dele mesmo tentar se lesionar. 3. Em circunstâncias excepcionais, quando for indispensável utilizá-las em razão de perigo iminente para a vida do funcionário. 1. Do sentenciado. 2. Ou de terceiros. 3. Aqui está. Certo? Artigo 151. O sentenciado será transferido para estabelecimento próximo da residência da sua família. Claro, né, meus amigos, isso facilita o quê? A visitação. Isso facilita a visita. E é isso que a gente busca, né? O objetivo é esse sempre, porque isso também ajuda na ressocialização, na reintegração do indivíduo à sociedade. Certo? Parágrafo único. A transferência do sentenciado será precedida de busca pessoal, exame médico que informará sobre seu estado físico e psíquico, bem como sobre suas condições de viajar. Se ele não puder viajar, que ele não vá naquele momento, né? Certo? E entramos então, acredito eu aqui,
no último slide. Último slide. 152. Começa dizendo é proibido. Na tua prova vai vir essa mesma expressão, o texto legítimo da lei, dizendo é permitido. Já pensou o problemão? Não. É proibido o transporte de sentenciado em más condições de iluminação, ventilação ou qualquer situação que lhe imponha sofrimento físico. Sei lá, numa carroça, puxado por uma carroça ou algo assim. Não, né? Ele costuma ir em veículo da SUSEP, certo? Geralmente isso não há maiores problemas. Na transferência de sentenciado do sexo feminino, a escolta será integrada por policial feminino. Motivos aqui peculiares, né? Evitar qualquer constrangimento à mulher, certo? Isso é importante que a gente cuide. Medidas coercitivas. Um exemplo. Uso da força. Serão aplicadas, cuidado, exclusivamente. Então é exceção. Exclusivamente. Exceção para o restabelecimento da normalidade e cessação imediatamente após atingida sua finalidade. O sujeito está se debatendo, ele quer fugir, as pessoas seguram, imobilizam, ele já está em segurança, colocam a algema, solta, cessou, acabou. Excedeu, é abuso de autoridade. Artigo 155. As medidas de coerção, que são essas que envolvem o uso da força, aplicam-se nas seguintes hipóteses. Rol taxativo. Para impedir ato de evasão. Evasão, fuga, ou violência de sentenciado contra si mesmo ou contra terceiros ou coisas. 2, para vencer a resistência ativa. Resistência ativa é se opor ao funcionário público usando violência ou grave ameaça. Violência passiva é se agarrar num poste, é se atirar no chão e não querer ir com as autoridades. De sentenciado às ordens de funcionário no exercício do cargo. Parágrafo único. O diretor será avisado de situação grave, da qual dará ciência. Ó, aqui a relação diretor-juiz da execução. Se houver situação grave, o diretor vai ser avisado e avisará o juiz da execução para que o juiz tome as medidas cabíveis, porque pode ser falta grave lá da LEP. E aí nós vamos ter, inclusive, medidas mais severas, como, por exemplo, o regime disciplinar diferenciado. E aí a coisa complica mais para o preso, certo? Marquem tudo que eu escrevi, que eu destaquei, que eu sublinhei nesse slide. As chances de cair em prova é muito grande. E assim, meus amigos, nós vencemos o nosso bloco 10. Terminamos com ele. Agora é a hora de dar aquela relaxada, né? Tomar o cafezinho, tomar o chazinho e já cliquem logo abaixo que nós vamos para o bloco 11 para dar seguimento. Certo? Bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.